Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o tema a verdadeira adoração. Hoje nós vamos entrar num tópico muito polêmico, ou seja, algo que tem destruído a vida da adoração dentro da comunidade cristã, ou seja, confusão gospel. Desde quando criaram esse termo gospel, tem destruído o evangelho no Brasil, a adoração a Deus no Brasil. Por quê? Nós vamos procurar entender por que confusão gospel. Em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, há muitos séculos atrás, já estava conduzindo a igreja aos romanos para que pudesse oferecer a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele estava ensinando a igreja aos romanos para cultuar ao Senhor um culto santo, vivo e agradável ao Senhor, através do culto racional. E desta forma, eles não poderiam se conformar com o século que eles estavam vivendo, mas transformar a mente pela renovação para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E desta forma nós temos que também apresentar a nossa vida como um culto agradável ao Senhor. Nós não podemos nos conformar com o modismo gospel, nós não podemos nos conformar com este presente século que tem nos distanciado da perfeita, boa e vontade e agradável vontade de Deus. Mas vivermos de uma maneira que venha glorificar ao Senhor através da nossa vida, através do nosso cultuar ao Senhor. Então nós vamos ver que a que termo adoração está relacionado no contexto gospel. No contexto gospel nós vamos ver que o termo adoração está relacionado à música. Aliás, está tão relacionado à música que por vezes se confundem, usam músicas como sinônimo de adoração e vice-versa. Um exemplo disso é que em muitas igrejas há um momento do louvor e de adoração, como se fosse apenas aquele momento, o momento da adoração. O culto, ele deve ser todo de adoração a Deus, e não um momento de adoração só porque vai cantar músicas. O culto é o culto de adoração, não apenas aquele momento é o momento. O momento da palavra, o estudo da palavra é a adoração. As orações são momentos de adoração ao Senhor através da oração. Mas falar que a música é o único momento, é aquele momento da adoração, está totalmente errado. Desde o início até o findar do culto e o continuar do culto na nossa vida deve ser todo em adoração ao Senhor. Então, o termo adoração no contexto gospel está relacionado apenas à música. Se não há música, então não há adoração? A música é o meio pela qual nós adoramos, mas ela não é a adoração. E sim o nosso coração desejoso de exaltar, servir e agradar ao Senhor, como nós vimos ontem. A música é necessária para a adoração? Não, não é necessária. Ela faz parte, mas não é necessária. Nós vimos ontem que a adoração de Abel e Caim foi uma oferta. Nós vimos a adoração de Pedro na expressão: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não havia música.
mas estava ali a adoração. Nós vimos aquela mulher chorando aos pés de Cristo, lavando com suas lágrimas, enxugando seus cabelos. Não há música, mas há adoração. Então, a música não é necessária para a adoração, mas ela faz parte da nossa adoração. Ou seja, temos que entender, antes de tudo, que, biblicamente falando, a adoração não é apenas música. E música não é necessariamente adoração. Podemos e devemos adorar a Deus com a música, mas entendendo que a música pode ser uma parte ou um meio da adoração no culto de adoração ou no culto solene ao Senhor. Então, a música não é necessária para a adoração, mas ela faz parte do coração que deseja adorar ao Senhor. Em Efésios capítulo 5, verso 19, Paulo diz: e falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Primeiro Paulo fala da palavra, depois ele fala do coração, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Segundo, ele fala do coração desejoso de adorar ao Senhor. E como? Com hinos e cânticos espirituais. A adoração na Bíblia aponta para o quê? O que a Bíblia aponta para a adoração? A adoração bíblica significa servir ou serviço. Isto é, servir ao Senhor. Salmo de número 100, nós vamos ver isso. Portanto, adoração, serviço e culto são termos intercambiais. A adoração bíblica não é apenas um evento ou um momento, mas o serviço prestado a Deus de forma pública, de forma coletiva, de forma individual e integral. Envolve todo ser para adorar e servir ao Senhor de todo o coração, de toda a força e de todo entendimento. No Salmo de número 100, verso 1 e 2 diz: celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então nós temos que servir ao Senhor com alegria, celebrando com júbilo ao Senhor, apresentando diante dele com cânticos. Esta é a adoração. Então a adoração bíblica aponta para servir ao Senhor com alegria, seja no culto público, seja no culto particular, seja no culto coletivo, e também todo ser integral, mente, coração, tudo, louvando e adorando ao Senhor. Quais os tipos de culto de adoração? Nós vamos ver que através da palavra de Deus, nós temos alguns cultos. Ou seja, a adoração bíblica é muito mais abrangente do que um momento do culto ou mesmo todo o culto comunitário. Aprendemos com as Escrituras que há o culto público e comunitário, o culto individual e familiar, e o culto como estilo de vida, ou seja, a vida deve ser um culto a Deus, como podemos ver na igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos ver que há o culto público, o culto particular ou individual, o culto coletivo, o culto familiar. E todos esses levam a cultuar ao Senhor. E a vida particular, tudo que a pessoa faz é um culto ao Senhor. E assim deve ser a vida como um culto de estilo de vida para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Em Atos dos Apóstolos nós vemos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente
perseveravam unânimes no templo, culto coletivo, culto público, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2, 42 a 47. Então eles perseveravam juntos no templo, estavam de casa em casa, culto familiar ou culto público nas casas, e assim serviam ao Senhor com todo o coração, com toda a força e com todo o entendimento. Nós vamos ver também que existem motivações erradas para a adoração. Existem muitas motivações erradas para se adorar ao Senhor. Quais são elas? A adoração pode ser abordada de modo errado e também com a motivação errada. Primeiro, antropocêntrica ou show gospel. A pessoa que se adora, a pessoa que vai ali para fazer um show e não para adorar ao Senhor ou levar a igreja a adorar. Então, muitas igrejas, o momento de adoração é voltado para a experiência humana e não para a vida com Deus, para adorar ao Senhor por aquilo que Ele é. Então, a adoração antropocêntrica ou show gospel leva a adoração ao ser humano e não a Deus, que é o centro da nossa adoração. Segundo, adorar ao Senhor por aquilo que Ele faz. Outras igrejas procuram adorar a Deus pelos seus feitos. Não é errado. O problema é quando Deus não faz, então não merece a adoração. Nós temos que adorar ao Senhor por aquilo que Ele é e também por aquilo que Ele faz ou deixa de fazer. Ou seja, se Ele faz, eu adoro, se Ele não faz, eu continuo a adorar ao Senhor, porque Ele é o Senhor, único Senhor e Salvador da nossa vida. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, fazendo ou não fazendo, apenas por aquilo que Ele é. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Por isso eu devo adorá-lo, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Então, nós vamos ver em Romanos 12, verso 1, as motivações certas para adorar. Isso a partir de amanhã. Eu convido a você a olhar Romanos 12, verso 1 e ver motivações corretas para que possamos adorar ao Senhor de todo o coração, de toda a força e de todo o entendimento. Então, o que nós aprendemos hoje, queridos? A confusão gospel. A que termo a adoração está relacionada no contexto gospel? A música é necessária para a adoração? A adoração na Bíblia aponta para o quê? Quais os tipos de culto da adoração? Existe motivação errada para a adoração? Então isso nós aprendemos hoje. E a partir de amanhã nós veremos as motivações certas baseadas em Romanos capítulo 12, verso 1. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque o Senhor tem nos guiado pela tua palavra a sermos servos que glorifiquem ao Senhor com a adoração através da motivação certa. Adorar ao Senhor por aquilo que o Senhor é, meu único e suficiente Senhor e Salvador, nosso único Senhor e Salvador. Não há outro meio, ó Pai, e não há outro digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Perdoe os nossos pecados, aumenta a nossa fé dia após dia no Senhor e na tua palavra. Coloque a tua mão sobre cada família, restaurando os casamentos, trabalhando, Senhor Deus, no relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre os irmãos. Leve a paz, o amor, o diálogo, ó Pai. Abre as portas para os desempregados. Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos. É a nossa oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.